Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. E o Senado aprovou nesta terça-feira, por 60 votos a 19, em segundo turno, o texto base da reforma da Previdência. A gente vai falar agora, entender melhor os efeitos da aprovação na reforma da Previdência na nossa economia, conversando com o professor Roberto Dumas, especialista em economia internacional pelo INSPER, também analista da Brava Capital. Professor, bom dia, obrigada por Bom dia, eu que agradeço. Boas notícias hoje. Sim, com a aprovação a gente sabe que não só essa reforma, né, é necessária, mas outras também. Mas de que forma ela impacta a longo prazo a nossa economia, professor? Você vê muita gente falando o seguinte: a reforma da Previdência é importante porque a população está envelhecendo e estamos fazendo cada vez menos filhos e a conta vai explodir. Sim, isso é verdade, mas acaba não explicando qual é o nexo causal disso para o crescimento econômico. Na realidade, o que acontece é o seguinte: o Brasil estava numa dinâmica explosiva da dívida pública. O que é uma dinâmica explosiva? A dívida não parava de crescer. Quanto mais a dívida cresce, eu, você, todo mundo que financia o governo, comprando título do governo, comprando título do Tesouro Direto, ou botando em fundo multimercado, em fundo DI, porque esses fundos são obrigados a comprar títulos públicos, o que acontece? Nós vamos ficar mais assustados, ficaríamos mais assustados e pediríamos mais retorno, mais taxa de juros. Ora, se a economia teria mais taxa de juros, porque eu vou pedir mais taxa de juros para comprar títulos do governo para financiar uma dívida pública maior, o custo de oportunidade aumenta. Então é aquela coisa, vamos supor você, Roberta, você quer fazer uma hidrelétrica. Você fala, mas um retorno da hidrelétrica é 5,5%. Como a minha dívida está explosiva, eu falo, não. Não faça a tua hidrelétrica. Eu te pago 8%, você empresta dinheiro para mim para eu cobrir o rombo da dívida pública. Então, olha o que acontece com os investimentos privados. O investimento privado cai, o consumo cai, o PIB cai. Mas é importante dizer que isso é uma condição necessária, mas não suficiente para o crescimento do Brasil. Você tirou uma espada de Damocles, porque quanto maior o juro, maior a dívida. Maior a dívida, maior o juro. Maior o juro, menor a base de tributação. Então você vai indo, você tirou essa espada, porque a tendência era de só crescer. Mas tem outras reformas que a gente precisa fazer ainda, né? Não adianta só a da Previdência. Não, ela tirou um ponto nevrálgico, uma bomba relógio da nossa cabeça, tanto é que se você quiser olhar no Tesouro, lá na página da Secretaria do Tesouro, você vê que o custo de carregamento da dívida pública está caindo. Por que o custo de carregamento? Porque parece uma coisa, tem falácias do tipo, a dívida pública, ainda bem que você tocou nesse assunto, que fala o seguinte, a dívida pública é muito alta por causa dos juros da dívida pública. Está errado. Os juros da dívida pública é consequência do elevado montante da dívida pública. Por quê? O Tesouro não tem vontade de te pagar mais juro para você comprar um título porque ele é bonzinho. Ele só paga mais juro para você porque você não confia nele. Mas por que você não confia nele? Porque eu lembro do Collor, eu lembro de 1982, eu lembro de 1987, eu lembro de várias crises, então eu não confio no governo brasileiro. Como eu não confio no governo brasileiro, eu peço cada vez mais juros. Agora, como eu estou vendo que pelo menos tiramos um problema da frente, eu passo a pedir menos taxa de juros, porque eu estou vendo que o governo brasileiro, a dívida pública está menos arriscada. O que eu quero dizer, resumindo, saímos momentaneamente de uma dinâmica explosiva da dívida pública com a reforma da Previdência. Isso ajuda no juro, ajuda no investimento, ajuda no consumo, mas não é só isso. Insisto, condição necessária, mas não suficiente para endereçar o nosso crescimento econômico. E, professor, a aprovação da reforma também tem a ver com o aumento da confiança, principalmente do investidor estrangeiro que está olhando de fora? Isso faz diferença mesmo? Muita diferença, muita diferença. Se bem que, se a gente falar agora como investidor, isso praticamente já estava precificado. Já estava na cota. Mas é aquela coisa que a gente diz, retornos assimétricos. Se você aprovar,
eu até fico um pouco feliz. Agora, se não fosse aprovado, aquilo despencaria, nós estaríamos chorando. Então, o retorno simétrico, ou seja, todo o preço da aprovação, a gente vai colocando. Aprovou em primeiro turno na reforma, no Congresso, sobe a bolsa. Aprovou no segundo turno, sobe a bolsa. Aprovou no Senado, primeiro turno, Comissão de Justiça, vai subindo. Agora o final, já aprovou, vai subir mais um pouquinho. Mas se não tivesse aprovado, o negócio despencava. E não é o portante maior aqui, é um investidor estrangeiro, é um investidor privado. Um investidor privado, porque você fala, a taxa de juros está tão baixa, por que o investidor não investe? Porque a gente pode estar com medo. Porque investimento, você depende de taxa de juros baixa, mas também de confiança. Eu lembro 2013, quando teve aquela coisa de não é pelos 20 centavos, a taxa de juros nunca esteve tão baixa, não como agora. Mas o investimento caiu 4,4%. Ou seja, como é que eu vou investir se está todo mundo quebrando tudo? Não era como o Chile, mas estava todo mundo fazendo passeatas, o empresário falou, eu não vou investir em nada. Então, confiança, que é o espírito animal do empresário e do capitalista, é crucial para o crescimento econômico. E se a gente olha para essa nova fase econômica, digamos assim, essa nova fase depois da aprovação dessa reforma, de outras que podem vir, a gente olha também para esse ciclo de juros baixos. Como é que esse ciclo vai mudar o comportamento do brasileiro em relação a dinheiro e em relação a investimentos também, né, professor? Aquele negócio que nós falamos de investimento, ele, pelo lado do empreendedorismo, ele ainda está esperando algumas reformas. Porque, por exemplo, nós vamos começar a crescer agora? Ainda não. Veja, mas esse ano nós vamos crescer 0,8 e na minha projeção, o ano que vem é 1,6. Quer queira, quer não, já são 100% de aumento, levando em consideração esse ano. Vamos para 3,5, 4? Acho muito difícil, isso não vai acontecer. Mas, ao ver que a taxa de juros está baixa e que a confiança volta a retornar, o empresário começa a investir. E o emprego começa a voltar um pouco difícil. Por quê? Porque eu tenho uma coisa chata de economia chamada hiato do produto, ou seja, desemprego. Eu não preciso contratar gente agora para fazer o que eu preciso. Então, eu consigo usar pessoas ociosas na minha fábrica, na minha empresa, para produzir o que eu preciso. A hora que eu tiver mais confiança na agenda Guedes, que ele vai conseguir implementar em tempo hábil, aí eu estimulo mais ainda a produção, porque eu sei que vai ter mais consumo e passo a contratar mais gente. Aí entramos num ciclo virtuoso da economia. Agora, apesar das reformas, o que seria preciso para um crescimento de longo prazo, professor? Aí é um problema, por exemplo, um problema não, seria uma solução. Você já sabe que no curto prazo ainda temos algumas reformas para serem feitas. Você tem uma coisa chamada, que eu sempre falo, agenda Guedes e agenda Bolsonaro. O que é no curtíssimo prazo, urgência urgentíssima? Reforma administrativa, reforma tributária, pacto federativo, autonomia do Banco Central e privatizações. Isso precisa acontecer rápido. Só que do lado do Bolsonaro, ele tem outra prioridade. Ele tem o pacote anticrime, a flexibilização do posse de armas e a mudança eventual na lei do automóvel, etc. e tal. É preciso que vocês decidam entre Bolsonaro e Guedes qual que vai ser a agenda. Por que isso é importante? Porque em 2020 nós teremos eleições. Então você tem que decidir isso rápido até maio de 2020. Agora, se eu pensar no crescimento de longo prazo, eu costumo dizer o seguinte, o crescimento da economia, ele pode vir até aqui. Isso é uma parede, é a capacidade produtiva. O que é capacidade produtiva? Ela depende de investimentos, população economicamente ativa e produtividade total dos fatores. Só que população economicamente ativa, a gente não vai crescer mais do que 0,3. Então eu preciso de investimento em infraestrutura e educação. Mas como é que eu vou melhorar a minha educação se o Brasil, por incrível que pareça, é um dos países que mais investe em educação no mundo, como percentual do PIB, 5,8. Só que ele investe errado. Como ele investe errado? Veja, eu não sou expert em educação, mas se é para investir em educação, nós deveríamos investir muito mais no ensino fundamental, depois no ensino médio, depois na universidade. Só que a gente investe 7 vezes mais na universidade do que no fundamental e 5 vezes mais na universidade do que no ensino médio. Não está certo.
As nossas crianças não sabem nem fazer conta e já querem ir para a universidade. Está errado. Só que você percebe o seguinte, poxa vida, mas se é tão claro, por que não muda? Você tem interesses enraizados aí. Você tem interesses de empresa que falam, olha, eu quero que todo o recurso da educação vá para as universidades e não para o ensino fundamental. E todos os países que lograram aumentar a produtividade do trabalhador investiram mais na criança. Ensina ela a ler, escrever, fazer continha. No momento que você ensina, vai chegar um momento na universidade, você pode soltar esse cara. Não adianta querer botar todo o dinheiro em pesquisa e desenvolvimento se você não sabe nem ler direito o editorial de jornal. Então, está errado a coisa. E aí é o problema. Eu não estou vendo o governo querer mudar da universidade para o setor fundamental. Então, a gente deve continuar crescendo, não vamos ter aquele hecatombe de cair, mas acho muito difícil, na média, até o final do governo Bolsonaro, crescermos mais do que 2% na média. Isso é meio complicado. Tá certo. Professor, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Boas notícias agora, hein? Boas notícias. Hoje, até segunda-feira. Até segunda.